Olá, gente. Meu nome é William. O nosso tema é sobre dimensionamento de tubulação de rede de abastecimento, segundo a ABNT. Os integrantes do meu grupo são o Alexander Viana, Lucas da Costa, Richard de Paula e eu, William Pimentel. Definição e tipo de rede. Uma rede é um conjunto formado por tubos, conexões, reservatório e bombas hidráulicas, representadas por nós e trechos. A rede principal ela é encontrada em elevações e próxima a bombas e reservatórios. Possui diâmetro e espessura maior devido à alta pressão. A rede secundária é encontrada nas derivações da rede principal, que demandam uma espessura e um diâmetro menor. E, por fim, a rede predial, que é muito utilizada em projetos prediais por construtoras e concessionárias para abastecimento direto das águas, como é mostrado nessa imagem. E nós escolhemos a rua 14 de dezembro para fazer o dimensionamento da tubulação. Aqui são as linhas de abastecimento. E escolhemos também algumas fotos para quem não conhece, está tendo uma ideia de como é a rua, vendo as características e tudo mais. Para o cálculo do dimensionamento da tubulação, é necessário informações gerais, como o bairro, que é o centro, cidade Três Rios, a quantidade de aparelhos são 68 medidores, comprimento da rua 498 metros, a longitude é 43 graus, 12 minutos, 24 e 30 segundos oeste e latitude são 22 graus, 7,2 minutos e 52 segundos sul. Nesse cálculo de dimensionamento de tubulações, existem normas que regem todo esse processo, que é a ABNT NBR 12211.92, fala sobre o estudo de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água, e a ABNT NBR 12218.94 é o projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público. Bom, galera, eu me chamo Richard e agora que o William já apresentou para vocês as nossas normas, eu vou apresentar os dados e as fórmulas que essas normas nos proporcionam para podermos fazer o nosso cálculo de dimensionamento de rede, começando pela estimativa populacional, que nada mais é que a nossa população de projeto, calculada pelo número de aparelhos vezes os habitantes por residência, que nesse caso também é dado pela nossa norma, que nós vamos utilizar 5 habitantes por residência. Fazendo esse cálculo, nós obtemos 340 habitantes no nosso projeto. Aqui são alguns dados também dados pela nossa norma. O contribuição per capita, 200 litros habitante por dia. O coeficiente de dia de maior consumo, que é 1,2. O coeficiente de hora de maior consumo é 1,5. O diâmetro mínimo dos condutos, segundo a NBR 12218, que tem que ser de 50 milímetros. E essa norma também nos dá que a nossa velocidade mínima nos condutos tem que ser de 0,6 metros por segundo e a máxima de 3,5 metros por segundo. Começando o nosso dimensionamento, nós temos aqui a nossa vazão média, que é calculada multiplicando a nossa população de projeto pela cota média per capita, que é 200 litros habitante o dia. Fazendo esse cálculo, nós obtemos 68 mil litros por dia, ou 68 metros cúbicos por dia, 2.833,33 litros por hora, ou 0,787 litros por segundo. Passando agora para a nossa vazão do dia de maior consumo, que é calculada multiplicando a nossa vazão média pelo dia de maior consumo. Com isso, nós obtemos o valor de 81 mil litros e 600 litros por dia, ou 81,6 metros cúbicos por dia. E dividindo por 24 horas, nós obtemos 3.400 litros por hora, ou dividindo por 3.600, nós obtemos 0,94 litros por segundo. Agora está na hora da gente calcular a vazão da hora de maior consumo, que é dada multiplicando a nossa vazão do dia de maior consumo vezes a hora de maior consumo. Fazendo esse cálculo, nós obtemos o valor de 122.400 litros por dia,
ou 122,4 metros cúbicos por dia. Dividindo por 24 horas, nós obtemos 5.100 litros por hora e dividindo ainda mais por 3.600, nós obtemos 1,42 litros por segundo. Para finalizar o nosso cálculo, nós temos que calcular a vazão máxima do nosso projeto, que é dada pelos todos os valores que nós utilizamos anteriormente, dividido por 86.400, que é um dado da norma também. Fazendo esse cálculo, nós obtemos o valor máximo de projeto de vazão de 1,42 litros por segundo. Com esse dado, agora nós vamos dimensionar a nossa tubulação. Analisando a nossa tabela aqui, nós analisamos que ela não se encaixa nem na de 50 milímetros e nem na de 75, que no caso ia ficar muito dimensionado. Sendo utilizada, então, a tubulação de 60 milímetros, que no caso aqui ela tem o valor de 1,6 litros por segundo de vazão máxima. Aqui, no caso, é uma representação do que foi o construído. Que vocês podem ver aqui a nossa mapeamento, que nós temos na rua 14 de dezembro, 2 tubulações, como o layer nos mostra, de um tubo de PVC soldável. Olá galera, tudo bem? Como vocês já viram anteriormente, a gente está falando sobre rede de distribuição de água. E vocês já viram os cálculos, né? E nós encontramos o diâmetro do tubo que vai ser utilizado na nossa rede de abastecimento de água. E falando de dimensionamento de rede, não tem como não falar de tubo, né? Tipos de tubos. Então agora nós vamos conhecer um pouco dos tipos de tubos que são utilizados pelas concessionárias de águas para fazer o abastecimento. Aqui nós temos alguns tipos, né, de tubos que são utilizados na distribuição de água. Nós temos aqui um tubo PBA, que é um tubo ponta-bolsa, né, que ele tem um anel de vedação. Vocês podem ver que ele tem um anel de vedação. Esse aqui, ele é um tubo de 60 milímetros, né, diâmetro externo de 60, interno de 50 milímetros. Esse é um tubo PBA. Nós temos também aqui um tubo de 60 milímetros, porém soldável. Esse tubo ele utiliza cola, adesivo plástico, para poder estar fazendo a junção das redes, né, dos outros tubos. Além desse, nós temos também aqui um tubo de 75 milímetros, que é um tubo de 3 polegadas, né, também utilizado para fazer o abastecimento de água. Geralmente utiliza esse aqui em loteamentos, né, bairros. É claro que a gente, sabendo que existe a adutora maior, né, que vai derivando para esses aqui menores. Lembramos o que? A nível de curiosidade também, muita gente só conhece aqueles diâmetros menores que são utilizados em ligações prediais, né? Tubozinho de meia polegada, de 20 milímetros, que é usado nas instalações prediais. Aqui também nós temos aqui o tubo galvanizado, né? Nós temos um tubo galvanizado aqui de 3 polegadas, 75 milímetros, que ele é utilizado principalmente na saída das elevatórias. Para quem não sabe, elevatória é a casa de bomba, né? Onde tem uma alta pressão, eles são usados esses tubos galvanizados. Além disso também, em outra utilização também, a gente pode ver esses tubos quando você faz um dimensionamento de rede, onde você tem que vencer, por exemplo, uma ponte. Você utiliza esses tubos galvanizados por causa da resistência. Além deles também, você pode utilizar o PAD, né? Agora a gente vai conhecer os diâmetros maiores, né? Que é o tubo de PVC, que são as dutoras, né? Dando continuidade à nossa explicação sobre os tubos e os diâmetros,
utilizados. Agora nós temos aqui os tubos com os diâmetros maiores, que são utilizados nas redes principais, né? Aqui nós temos um tubo de 200, né? 200 milímetros. A gente colocando a trena aqui, ó, a gente dá para ver que o diâmetro dele é 20, né? 20 centímetros, passando para milímetro 200 e um tubo de 8 polegadas. Além desse aqui, nós temos também esse aqui, que é de 250, desculpa, 250, né? São, igual eu falei, são utilizados nas principais adutoras de abastecimento. Aqui nós temos também um tubo PAD, que também é utilizado no abastecimento, tá? Aqui você pode ver ele maior aqui, esse tubo de PAD, que ele é de polietileno, tá? Também utilizado. E tem também o diâmetro maior, que é o de 300, né? Que é esse aqui, né? De 300 milímetros, que são utilizados nas principais adutoras. Então, gente, dando continuidade à nossa explicação, a gente viu um pouco dos tubos, né? Dos diâmetros, e agora a gente vai conhecer um pouco das conexões, e principalmente que são utilizadas na manutenção, tanto na montagem da rede, como também na manutenção. Então, só para a gente ter uma visão melhor, né, de o que a gente está falando, nós temos aqui algumas peças PBA, igual eu tinha explicado para vocês, ponta bolsa, né, que é aquelas peças que vêm com aquele anel interno, que é na pressão. Isso aqui é um T de 60 milímetros, né? Nós temos aqui um joelho de 60 também, só que qual é a diferença? Esse joelho aqui, ele é soldável, tá vendo? Ele não tem essa borracha aqui. Então, para você utilizar ele, é necessário a utilização de adesivo plástico. Aqui nós temos um outro T, que é dos tubos galvanizados, né? Utilização de tubo galvanizado, que é um T de 2. A mesma coisa, um joelho de 2. Aqui nós já temos uma luva PBA maior, né? Essa luva, ela é de 100, né? 100 interno e 110 externo. Igual eu falei para vocês também, ela tem um anel, né, de vedação. Aqui nós temos uma luva mecânica, que ela é de ferro fundido, que ela é utilizada naqueles tubos com diâmetro maior, né? Ela tem também um anel que ele ajuda na vedação. Essa aqui é uma luva de 100, né, de ferro fundido. Solta os parafusos aqui, depois de colocada ela vai apertando até dar a vedação. Aqui uma luva também galvanizada, né? A luva roscada. Agora, o mais interessante que a gente tem aqui são as válvulas de retenção, né? Aqui nós temos uma válvula aqui de 2 polegadas. Para quem não conhece, olha o que acontece, tá vendo aqui? Por que ela é de retenção? A água só passa, ela não volta. Tá vendo? Isso aqui geralmente é utilizado em tubulações em desnível, em ladeiras, né? Onde você tem uma ramificação da rede, a gente não tem uma alta pressão, você coloca a válvula de retenção para não deixar a água voltar. Aqui é uma luva de 2. Aqui nós temos também uma outra válvula de retenção, né? Aqui, ó. A água vem aqui, na própria seta já mostra a indicação, o sentido da água, passou aqui, foi, não deixa ela voltar. E só para vocês terem ideia de como funciona, isso aqui é um tubo de 60
né? 60 milímetros. E aqui nós temos um colar de tomada, ou também conhecido como a braçadeira, onde você vai derivar aqui, o tubo vai sofrer um furo, né? Só para lembrar aqui que esse anel que a gente está aqui, ele entra aqui por dentro, tá, gente? Para não deixar acontecer o vazamento, né? É feito um furo, é introduzido aqui um níquel, né, no colar de tomada, com um registro que a gente chama de derivação. Isso aqui que vai abastecer as residências. Então, com um diâmetro menor, esse aqui está derivando de meia, né, que é roscável, vai derivar num tubo de meia, PVC ou PAD, dependendo da localidade ou o tipo de material que a concessionária de água vai utilizar, e vai levar até o seu cavalete, que é o seu hidrômetro. Agora que já foi apresentado as nossas tubulações, eu vou apresentar a aplicação dessa tubulação. Nesse caso aqui, nós temos uma elevatória ou casa de bomba, e saindo dela, nós temos um tubo de 3 polegadas de aço galvanizado. E para a soldagem, nós utilizamos uma luva mecânica de ferro fundido, também de 3 polegadas. Essa tubulação foi necessária devido à alta pressão que a bomba exerce, sendo necessária para vencer a topografia do local, sendo utilizada para sua fixação esses pilares de concreto que vocês estão vendo aí. Nesse caso aqui, é uma aplicação do tubo galvanizado devido à alta pressão da bomba e soldado a ele um tubo PAD, que é um tubo de polietileno. Aqui nós temos também o nosso tubo de polietileno, que é o tubo PAD sendo usado para vencer essa ponte. Como vocês podem ver, ele se estende por toda a ponte e desce no final dela, utilizando o joelho de 90 graus. Bom, galera, o nosso trabalho foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu quero que vocês deem um like e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.